limitação dos candidatos com aprovação sob suspeita já é suficiente para garantir a lisura do concurso e também a sua continuidade? Com certeza não, porque a quantidade e a gravidade de erros, de suspeitas, de dúvidas comprovadas a respeito da correção, da lisura do concurso, são suficientes para demonstrar que a única solução adequada é a anulação do concurso. É começar de novo. Eu não tenho dúvidas que muitos dos aprovados são as pessoas que deveriam ter sido aprovadas mesmo. Mas eu tenho sérias dúvidas, diria até, é possível até quase ter a certeza de que a fraude aconteceu. Muitos candidatos que obtiveram boa colocação nesse concurso e que não estão sob suspeita, alegam que quem está denunciando, quem está fazendo esse tipo de denúncia, são os candidatos que não obtiveram pontuação para ser aprovado. A possibilidade de ter sido desta forma elimina a legitimidade das denúncias? Olha, o candidato que foi aprovado nesse concurso, se ele foi aprovado porque sabe, porque está preparado, ele vai ser aprovado no próximo. Então, o que a gente teve foi um atraso. Para esse candidato aprovado, vai ter um atraso. Nesse concurso, existe uma quantidade de suspeitas suficientemente grande para tirar a credibilidade do concurso. A outra questão. Um candidato reprovado está tentando melar o jogo. Olha, se ele traz provas de que realmente o jogo teve cartas marcadas, então ele tem razão. Então, mesmo que um candidato esteja fazendo isso porque não passou, ainda bem que ele está fazendo isso porque ele está dando uma informação necessária para o Estado. Os danos eventuais a um ou outro candidato que passou honestamente, eles são secundários em relação à necessidade de que o concurso seja honesto. E qual deve ser o papel da Polícia Rodoviária Federal diante da suspeita de fraude no concurso? Olha, eu falo como juiz federal. Se eu soubesse que está havendo fraude, suspeita de fraude no concurso para juiz, eu ia ser o primeiro a ir ao tribunal, a quem está fazendo, dizendo assim, olha, eu não admito que exista na minha categoria, na minha classe, na minha carreira, um concurso onde não se saiba quem é quem. Então, a atitude que eu espero da Polícia Rodoviária é dizer o seguinte, olha, dona Funrio, a senhora não conseguiu fazer essa prova com as devidas garantias. Ou a gente troca essa senhora, é uma solução razoável, porque a Funrio vem se repetindo em concursos com denúncia de fraude. Os indícios que foram apresentados até o momento, eles são suficientes para o Ministério Público Federal abrir uma investigação e levar o caso à justiça? Veja, o que o Ministério Público vai fazer, só o Ministério Público pode decidir. Importante, essa investigação ela precisa garantir a ampla defesa, o contraditório de todos os envolvidos. Até porque existe aí estelionato, existe aí violação de sigilo, existe uma série, certamente, formação de quadrilha, porque se 27 pessoas conseguem fraudar a prova, conseguiram como? Aonde que eles conseguiram a informação? Como é que eles conseguiram fraudar? Os elementos que chegaram, várias autoridades receberam, eu não fui a única, várias autoridades receberam cópias dos cartões respostas. Quando chegou na minha mão, eu fiz o que o Código de Processo Penal determina, que é receber o material, analisar e o que tem aqui? Isso aqui, existe uma notícia de que houve fraude no concurso, há notícia de crime, o Código de Processo Penal manda eu encaminhar ao MP. Foi o que eu fiz. Certamente, outras autoridades também receberam. A gente não pode ver uma coisa dessa gravidade e tratar como se fosse uma bobeirinha. Isso é uma questão grave e eu lamento muito que a Funrio tenha conseguido fazer um concurso tão ruim, tão mal feito. Os candidatos, por iniciativa própria, também devem procurar a justiça individual ou coletivamente pedindo o cancelamento do concurso? Olha, a questão do candidato que foi prejudicado, ele já teve um gasto, ele já teve uma frustração, eu acho que ele já tem uma ação
contra a FUNRI, contra o Estado, por conta do dano de ir fazer uma prova e essa prova não ter sido feita corretamente. Imaginar que essa pessoa ainda vai ter que procurar um advogado ou defensor público, ou então vai ter um gasto com o advogado, ou vai ter as dificuldades de fila, etc., para ser atendido do defensor público. É muito triste. Então, eu acredito que a melhor solução seja realmente procurar o Ministério Público, seja procurar as associações de defesa do concurso, para que elas reúnam essas pessoas, reúnam essas postulações, de forma a diminuir o desforço do candidato, porque esse desforço, esse tempo, tem que ser gasto com estudo, com dedicação. Agora, se em último caso, a solução que for dada pela Presidência da República, pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Ministério Público, não seja a satisfatória para alguém, obviamente ele tem direito de procurar a Justiça. E, obviamente, existem elementos suficientes para a gente que trabalha com concurso, a gente que trabalha com lei, a gente que tem experiência, a gente olhar e falar assim, olha, esse concurso está com falhas demais para a gente poder levar ele a sério. Muitas denúncias foram feitas porque vários candidatos tomaram para si a iniciativa de investigar o que estava sendo feito nesse concurso. Isso é uma atitude válida e, nesse caso, deve-se tomar um cuidado de que forma estão sendo obtidas essas informações? Sim, com certeza. Não se pode obter informações de forma ilícita. Qualquer prova produzida por meio ilícito ela é inadmissível em processo. Por um lado é bom porque você vê a preocupação do candidato em querer que haja correção, honestidade. Essa investigação particular, até certo ponto, ela está dentro do direito da pessoa de defender os seus próprios interesses, de defender a justiça de um certame. Se passar do limite, a pessoa pode inclusive estar cometendo crime. Toda essa investigação, num momento inicial, até para trazer os elementos, ela pode até ser feita pelo particular, mas não é o ideal. O ideal é que isso seja patrocinado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, que no momento próprio seja levado à Justiça. A regulamentação dos concursos públicos, ela é importante para que casos como esse não se repitam? Sim, vai diminuir, a gente tem que melhorar a punição, quer dizer, melhorar, agravar a punição, aperfeiçoar a punição para quem participa de fraude. Uma pessoa que participa de fraude, ela, se tiver um cargo público, ela tem que perder o cargo, ela tem que passar pelo menos 8 anos proibida de participar de novos certames. Então a gente tem que melhorar esse sistema. Agora, não ache, ninguém tenha a ilusão de pensar que algum dia nós conseguiremos eliminar totalmente a fraude, porque ela faz parte da natureza humana. Então, seja no concurso, na licitação, seja na Previdência, seja na política, seja dentro do judiciário, você sempre vai ter ali um percentual de pessoas que vai sair da legalidade. A legislação, o aperfeiçoamento, não vai eliminar a fraude, mas vai punir aqueles que forem pegos e vai desestimular, vai ter um fator dissuasório em relação àqueles que estão na dúvida se vale a pena ou não delinquir. Em um caso como esse, a própria organizadora poderia suspender o concurso e retomar o processo? Eu acredito que uma instituição que decide atuar nessa área para preservar a sua credibilidade, para demonstrar que se houve alguma fraude, ela foi um acidente. Eu acredito que a FUNRIO, num gesto tendente a demonstrar a sua seriedade e que isso foi um fato isolado, talvez valesse a pena ela suportar os custos e a demora de fazer isso. Então é melhor ela ter esse prejuízo do que o prejuízo de diminuir cada vez mais a sua credibilidade, porque não é o primeiro caso em que se tem questionamentos sérios em relação à FUNRIO, e é um dano menor do que ela depois receber essa anulação por via judicial.